Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, agora nesse outro vídeo, nesse comentário que eu vou fazer, também diz respeito à questão de curvas de nível e vetores gradientes, tá certo? Agora, a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca todos os vetores gradientes ao mesmo tempo, tá? E plota eles junto com as curvas de nível, tá? Aí, isso vai fornecer informações muito relevantes para a gente entender o comportamento de funções, tá certo? Ok? Então, bem, para fazer isso, eu estou usando um outro software, tá? Não é o GeoGebra mais, tá? É um software que chama Matemática, tá? Os estudantes da Unicamp têm acesso a ele. Você pode fazer download para usar no seu computador, ok? E é um software para pessoas que estudam ciências exatas, é bem interessante, tá? Muito importante, ok? Tá. Então, vamos pensar nesse exemplo, tá? Então, aqui eu tenho essa função, x ao cubo mais 3y ao cubo menos 3x menos 3y mais 4, ok? Tá? Então, eu pedi para o matemático ele fazer o seguinte, ele vai plotar as curvas de nível, tá? No intervalo x entre menos 3 e 3 e y entre menos 3 e 3. Ok? Pedi para ele fazer 30 contornos, né? 30 curvas de nível nesse espaço. Ok? E pedi também para uma questão de cor, né? Como se fosse temperatura, né? Valores menores ele vai pondo mais escuro, mais por violeta e quando a função cresce ele vai colocando mais como vermelho, como se fosse temperatura. Ok? Pedi também para ele calcular o vetor gradiente dessa equação. Está aqui, né? Também é bem simples de ver. Né? É menos 3x, menos 3 mais 3x ao quadrado, menos 3 mais 3y ao quadrado. Tá? Ele calcula. Tá? E eu pedi também para ele plotar todos os campos gradiente, todos os vetores gradiente, com x variando de menos 3 a 3 e y de menos 3 a 3. É o mesmo intervalo acima. Tá? E aí vamos ver o que figura, e pedir para ele mostrar a figura, certo? Aí ele mostrou essa figura aqui. Tá? Então vamos pensar um pouco aqui a respeito dessa figura, certo? Só olhando essas curvas de nível e essa configuração dos vetores gradientes. Tá? Então você lembra, até agora você sabe que os vetores gradientes eles são perpendiculares às curvas de nível e também sabe que o vetor gradiente sempre vai apontando na direção que a função vai crescendo, né? A taxa de variação maior a partir daquele ponto, tá? Então, quer dizer que a partir desse ponto a função cresce nessa direção mais e assim sucessivamente, ok? Tá? Então, vamos pensar nessa região, tá? A partir, por exemplo, desse ponto, né? A função cresce em todas as direções a partir desse ponto, tá? Então, se a gente pensar um pouco, né? Quer dizer, não tem outro lugar para a função diminuir mais, né? Tá? Então, nessa região local aqui, isso sugere que a função tem um ponto mínimo, tá? E a única solução, a única possibilidade que tem para o gradiente é sempre escapar desse ponto, ou seja, seria um ponto mínimo e a função cresce em todas as direções, certo? A partir desse ponto, a função cresce em todas as direções, tá? A função é crescente em todas as direções, é isso que está dizendo essa seta aqui, tá? Você junta essas informações, tá? Que o gradiente aponta na direção que a função está crescendo, tá? Que ela cresce em todas as direções, tá? E aqui, se você olha nessa outra figura, certo? Todos os gradientes estão apontando para essa direção, tá? Então a função vem crescendo até chegar aqui, tá certo? Tá? Se eu continuar andando para cá, eu estou decrescendo, né? Concorda? Porque eu estou andando contra o gradiente, certo? Tá? Então, a mesma coisa aqui. Se eu ando aqui, eu estou crescendo, eu chego aqui, se eu continuo andando, a partir daqui eu começo a decrescer.
porque eu estou no sentido oposto do gradiente. Isso em todas as direções, ok? Então, isso está sugerindo para a gente que aqui eu teria um máximo, né? Certo? O máximo da função. Tá? Essa análise através do campo gradiente, ok? Certo? Tá? Então, guarda essas duas informações, né? Um lado eu teria o mínimo, né? Em todas as direções eu passo a crescer, certo? Eu saio do mínimo e cresço em todas as direções. E aqui eu estou crescendo, estou chegando perto da direção, tá? E chego num ponto, certo? Que a partir se eu passo desse ponto, eu começo a decrescer. Então, dá impressão, você pode imaginar que eu estou chegando no máximo, né? Todos os gradientes sempre chega para em todas as direções aqui, tá? Certo? Tá? Então, esse comportamento, né? Você pode pensar que esse ponto aqui ele está repelindo todos esses vetores, certo? E esse ponto aqui ele está atraindo, né? Todos esses vetores em todas as direções. Isso é importante, ok? Tá? Muito bem. Um outro fenômeno que acontece aqui é nessa região, certo? Tá? Nessa região aqui, opa, nessa região aqui, tá? Se a gente analisa essa linha aqui, olha. Então aqui, a partir desse ponto, você vê que as setas estão apontando para cá. Então a função está crescendo nessa direção, certo? E nessa direção ela cresce, certo? Não tem como, tá? Então, você pode pensar que esse ponto é o mínimo com respeito a essa direção, certo? Tá? Esse ponto é o mínimo com respeito a essa direção, certo? E por outro lado, nessa outra direção aqui, a função está crescendo, né? Essa é a direção que a função está crescendo, certo? Tá? Mas se eu chego, passo desse cara, ele começa a decrescer, porque daí a função está indo no sentido contrário ao gradiente, certo? Então seria como uma direção, como numa direção teria um mínimo, certo? E numa outra direção eu teria um máximo, certo? Isso a gente vai ver, isso é o que a gente chama de ponto de Celo, né? Tá? E um comportamento análogo é nessa região aqui, tá? Então, agora como que seria o gráfico, então, né? Tá? Bem, se você pode pedir para plotar o gráfico da função, e o gráfico é esse pedaço que a gente pegou também naquele pedaço, né? O gráfico é representado aqui. Deixa eu enquadrar melhor para você. Tá? Deixa eu enquadrar aqui melhor. Se você observar, então você tem esse ponto aqui que seria o máximo, é máximo local, né? O máximo dentre esses pontos, esse aqui é o máximo, certo? Então, todos os seus gradientes apontam para cá, tá? Então, esse ponto aqui é correspondente com esse ponto aqui, né? Certo? Tá? Todos os vetores, os gradientes apontam todo para cá, nessa região, né? Tá? De uma forma oposta, vamos chamar, nesse ponto aqui você teria um mínimo, né? Tá? Aqui, a única possibilidade do gradiente é apontar para fora, né? Tá? Porque a função, a partir dali, ela só cresce, tá? Então, né? Não vai mais. Então, a partir do mínimo, quando você anda, você só cresce. Então, o gradiente, ele repele todos esses pontos. Esse ponto de mínimo, ele repele os gradientes. Que é esse cara aqui.
certo? Que é o ponto 1, 1, certo? Que é exatamente esse ponto, né? 1, 1, né? Tá? E os outros dois pontos, agora aqui fica um pouco, tentar mostrar para você, certo? Se você olha nesse perfil, você observa que aqui você tem um ponto de mínimo com respeito a essa linha, certo? Tá? Por outro lado, se você olha nessa outro corte, tá? Aqui, com respeito a isso aqui é o máximo, né? Esse ponto é o máximo, essa curva aqui, tá? Então, esse é um ponto que não é nem ponto de mínimo, nem ponto de máximo, tá? Ele é máximo numa direção, né? Nessa direção seria como um máximo, tá? E nessa outra direção, ela seria como um mínimo, tá? Que é que está representado aqui, né? Tá? Você tem direção que a função cresce, né? A função aqui está crescendo, né? E aqui ela começa a diminuir, porque você indo contra o gradiente. Então você passou por um máximo, né? Tá? E aqui a função diminui, né? Para cá ela diminui, porque você está indo contra o gradiente, tá? E para cá também ela diminui, então você está no mínimo. Tá? Então depende da direção, tá? Então esse exemplo é um exemplo aí bem interessante, tá certo? Tem um outro exemplo um pouquinho mais complexo, que seria o gráfico dessa função. Deixa eu diminuir um pouco. Esse é um gráfico muito bonito. Deixa eu ampliar um pouco aqui para caber. Certo? Esse é um gráfico aí muito interessante. Ele tem vários picos e vales aí, né? Tá? Você observa, né? Tá? Aqui também ilustra que esses são máximos locais, né? Ó, máximo local aqui, o máximo local aqui, um outro máximo local, aqui mínimo local, também o mínimo local, certo? Tá? Esse gráfico, ele é o gráfico dessa função. Ela é uma função um pouquinho mais complicada. Essa função aqui, você pode depois também plotar ela na sua casa, no laboratório, tá? Onde você tiver acesso à matemática. Nos laboratórios também tem, né? Então você pode aqui, é uma função que envolve a função exponencial e polinômios, tá? Aqui aparece ela já uma carinha mais bonitinha, ok? Se você pede para plotar somente as curvas de nível, estão aqui, tá? Mas aqui você tem alguma intuição, porque eu pedi para colocar cores quentes e frias, né? Mas se eu ponho somente as curvas de contorno sem uma informação adicional, fica um pouco complicado também fazer uma análise mais qualitativa, né? Tá? Agora, se eu peço para plotar junto com o campo tangente, né, os vetores, o campo tangente, desculpa, não, com o campo gradiente, né, com os vetores gradientes, aí eu tenho isso, né? Olha, esse ponto aqui repelindo todos os vetores gradiente, tá? Esse ponto aqui está atraindo, né? Então é normal você sai de um ponto e chega no outro, né? Ele atrai, tá? Esse cara repele, tá? É um mínimo, tá? Tá repelindo o gradiente, tá? Por que repelindo? Porque lembra sempre disso, o gradiente aponta na direção que a função está crescendo, tá? Aqui, né? Esse aqui você tem um ponto máximo, né? Tá? Máximo local, todos os vetores gradientes estão apontando para cá. A função está crescendo em todas as direções aqui, certo? E aqui também, né? Ok? Certo? E aí no meio você tem várias celas, né? Que seriam direções onde, aqui, por exemplo, olha, a função ela cresce ela está crescendo para cá e está crescendo para cá. Então provavelmente esse ponto aqui seria um mínimo nessa direção, e também você tem um outro ponto que cresce aqui, né?
Tá? Então, ela teria mínimo de um lado e máximo no outro. Ok? E os comandos para fazer isso são exatamente como eu tinha colocado anteriormente, né? Você pega a função, né? Escreve ela, pede para plotar os conjuntos de contorno, pedir com 20 linhas de contorno. Tá? Aqui o gradiente, tá? Você pede para plotar junto o gradiente, junto com a figura, você pede para mostrar a figura 1 e a figura 2, né? Tá? Você salva essa figura 1 como o conjunto, o conjunto das curvas de nível, tá? E a figura 2 seria plotar ele plota vetores, tá? Esse comando faz isso. E aí você põe as duas junto, né? Aí você chega nessa figura aqui. Ok? Vamos olhar novamente o gráfico, tá? Agora talvez fique mais claro, tá? Então, esse é o gráfico dessa função. Tá? Você pode olhar por baixo aqui, tá? Ok? Então, é isso aí, pessoal. Então, a lição aqui você pode olhar, se você pode obter bastante informação de uma função se você olha os vetores gradientes com as curvas de nível junto. Você consegue imaginar direitinho em qual direção que a função cresce e ela decresce. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Valeu, um abraço.